Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. São João, capítulo 1, versículo 10. A mensagem será o mundo não o conheceu. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Pai Celestial, nós dedicamos este tempo à meditação desta palavra. Que o Senhor possa ajudar cada irmão, cada irmã, cada visitante a aproveitar a eficácia da sua palavra. E cada um de nós reconhecer nossa posição como filhos e filhas de Deus e sermos humildes debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno o Senhor possa exaltar cada um dos seus filhos, arrebatando-os à glória eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. O mundo não o conheceu. Bom, as pessoas devem ter o conhecimento de que a mensagem que nós entregamos não é uma mensagem nossa. Por isso nós lemos estes livros, porque extraímos destes livros que foram mensagens pregadas pelo profeta William Marion Branham, que já descansa no Senhor desde 1965. Agora, a mensagem não é de um defunto, a mensagem é de Deus. Era como eles diziam no tempo de Paulo, que Paulo pregava a mensagem de um defunto e que eles criam que havia ressuscitado. Agora, nós pregamos uma mensagem que nós sabemos que ela é viva. O profeta partiu, como todos os profetas partiram, mas a mensagem sempre foi viva e eficaz em seu determinado dia. Se você pensar na sua família, você já pensou bem os seus filhos não te conhecer? Você manifestar para eles, você conversar com eles e eles não te conhecer? Desde pequeno a criança já começa a conhecer o pai e a mãe. Qual o problema do povo que não conhece quando Deus está manifestado em carne? É porque não são filhos, para começar. Porque os filhos sempre conhecem seu pai, conhecem sua mãe. Você conhece o seu lugar de reunir, seu lugar de adorar a Deus. Você conhece o seu Deus. Isso é como conhecer seu pai e sua mãe. Se as pessoas conhecem a Deus, se são filhos de Deus, elas vão descobrir o que Deus, seu pai, está fazendo no dia que ela vive. No dia que você vive, que eu vivo, eu vou descobrir o que Deus está fazendo hoje. Eu sou filho dele, eu quero saber o que ele está fazendo. Nos dias
de Elias era a mesma coisa. Você pensa nos dias de Noé, nos dias de Moisés, os filhos reconheciam o que Deus estava fazendo naquele dia. Eram filhos de Deus, eram eleitos para o ministério de cada um dos profetas. Mas eles reconheciam. Logo você tem na sua casa, eu tenho na minha casa, os filhos que obedecem e os filhos que são desobedientes. Agora, é certo que Deus não tem, vamos guardar bem isso, Deus não tem filhos que obedecem e filhos desobedientes. Porque a Bíblia diz que os filhos da desobediência são filhos de Satanás. Então Deus não tem filhos que desobedecem. Eu tenho, você tem, mas Deus não tem. Aquele que é filho de Deus, ouve a Deus. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se a gente ama a Deus, tem que guardar a palavra dele, tem que obedecer a palavra dele. Se nós fracassamos em obedecer, é uma coisa, mas ser desobediente, ser respondões, como você vai encontrar filhos nesta era, que não respeita pai, não respeita mãe, logo não respeita professor, não respeita o patrão, a patroa, não respeita o vizinho. Vamos encontrar hoje, por quê? Estamos vivendo em tempo que as pessoas, por melhor que você as cria, ela ainda faz a coisa errada. Elas não aprendem as boas coisas conosco. Muitas vezes os filhos aprendem mais com o rádio, com o telefone, com a televisão, com a internet, do que aprender a lição de casa do pai, da mãe, a obediência do lar. Então, muitos crentes também é assim, eles aprendem mais as coisas que não são concernentes a Deus, a palavra do dia. Isso aprendem que é uma beleza, mas não conhecem nada do que Deus está fazendo no dia que ela está vivendo, esta pessoa está vivendo. Por isso eu peguei isso daqui, a mensagem do irmão Breno, ela é rica para poder nos instruir. O mundo não o conheceu. Agora, o mundo não conheceu quem? Quem fez ele? O mundo não conheceu quem disse haja luz e houve luz. O mundo não conheceu quem separou a luz e as trevas. O mundo não conheceu quem criou o céu e a terra. Agora, como que eles iam conhecer? Era quando este Criador viesse em carne perante eles. Podia não conhecer lá no princípio, quando ele disse haja luz e houve luz. O homem não estava ali. O homem ainda estava em Deus para ser manifesto, para Deus poder criá-lo. Primeiro Deus criou o homem espírito, porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus e Deus é espírito. Então o homem espírito foi criado primeiro, aí depois Deus fez ele do pó da terra e soprou em suas narinas aquele homem espírito. E aí ele passou a viver. Mas o homem não conheceu a Deus. Você pode ver que lá no princípio, Deus, na viração do dia, sempre no entardecer, Deus passava e visitava Adão e Eva. Chegou um dia que Deus foi visitá-los e estavam escondidos. Deus começou a chamar: Adão, Adão. Eu fico pensando um Deus onisciente, um Deus onipresente, fazer um papel desse. Adão, Adão, onde tu estás? Como se Deus não conhecesse onde aquele indivíduo estava e como se Deus não conhecesse que aquele homem havia errado. Esta é a maneira de Deus atuar para poder mostrar a você que Deus pode agir aqui na terra como um homem, numa pregação
e você ouvir a mesma mensagem, como se Deus estivesse te chamando pelo seu nome. Hoje ele não vai chamar Adão, hoje ele não vai chamar Eva. Lá ele chamou Adão, mas aqui ele pode pregar a mensagem, Deus pode estar numa mensagem e você, ao ouvir aquela mensagem, te identificar com aquela mensagem, provando que você também é uma filha, é um filho de Deus, que se você vivesse em qualquer outro tempo, você creria em qualquer manifestação de Deus destas outras passadas. Vamos lembrar mais a manifestação de Deus em carne, Jesus Cristo. Hoje eu creio no que Deus mandou. O que foi que Deus mandou? Um profeta. Eu creio. Eu estou obedecendo a mensagem desse profeta. Então, se eu vivesse lá nos dias de Jesus, eu creria da mesma forma. Entende? Você creria da mesma forma. Se tivéssemos vivido nos dias de Elias, nós estávamos com Elias. Se tivéssemos vivido nos dias de Noé, nós éramos um dos 8 que entraram na arca. Se nós tivéssemos vivido nos dias de Enoque, eu seria o Enoque. Isso que é difícil para as pessoas verem, porque foi um só. Você deve pensar assim: eu seria o Enoque, se eu vivesse nos dias do Enoque, porque Enoque foi só ele arrebatado. Tem hora que nós queremos levar a família toda atrás de nós. Quem é que não quer? Qual pai que não quer que toda a família vá junto? Enoque também queria, mas não adiantou nada. Não é o nosso querer, é a eleição. A coisa está baseada na eleição. E o que nós temos que fazer é colocar todos os nossos filhos. Você já pensou bem se todos os meus filhos fossem pastor? Mas está quase para não ser nada. Qual o motivo? Cada um é eleito para uma coisa, é chamado para uma coisa. E nós temos que reconhecer que nós fomos chamados para a mensagem da hora que nós vivemos. E eu não quero falhar em conhecer Deus hoje, porque se eu não conheço Deus hoje, eu não o conheceria quando ele veio na terra. Porque quando Deus veio na terra, você não pensa que ele era um anjo, ele era uma coisa diferente. Não, era Jesus, era um homem igual a nós, comedor de arroz e feijão. Era um homem igual a nós, vestia igual a nós. E era um homem especial. Deus estava retratado naquele homem. Deus estava encarnado naquele homem. Mas não havia uma coisa especial. Ele era gerado por obra e graça do Espírito Santo. É isso que eu quero que você chegue ao ponto de entender. Quando é que você e eu somos gerados por obra e graça do Espírito Santo? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Se não somos batizados com o Espírito Santo, então não somos gerados pelo Espírito Santo. Porque a geração do Espírito Santo, o germe do Espírito Santo, é quando você recebe a palavra de Deus no seu dia. Isto prova que você está batizado com o Espírito Santo. As pessoas pensam que o batismo com o Espírito Santo é curar enfermos, é expulsar demônios, é falar línguas estranhas, o que é muito bom. Mas, pela Bíblia e pela mensagem do profeta, o batismo com o Espírito Santo é você crer e viver a mensagem da hora. Amém? Olha, você sabe muito bem disso. Eu estou dando um alimento para você, uma papinha para você que está comendo agora. Mas sabendo que você reconhece e conhece a Deus. Deus fez o mundo, mas um dia ele veio no mundo. Ele fez o mundo, mas um dia ele veio aqui. Ele veio numa carne igual a nossa. Jesus Cristo. E aqui São João está dizendo, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Aí você vê a ingratidão. Você cria seus filhos, você faz de tudo para os seus filhos e os seus filhos
não te conhece. O que muitos deles poderão fazer conosco quando nós ficarmos bem velhos? Que não tiver uma aposentadoria boa. Porque quando você tem uma aposentadoria boa, você fica velho, os filhos até brigam para cuidar de você. Se você tiver aposentadoria de 3, 5 mil por mês, você vai encontrar todos os filhos, um brigando com o outro, quer tomar conta do velho, porque tem uma aposentadoria. Aquilo ali vai ficar para ele naquele espaço de tempo, mas fica um salário mínimo. Pode preparar o asilo para nós. Pode preparar, porque não adianta. Eles, não estou dizendo todos, mas você sabe que essa é a consciência do mundo de hoje. Eles fazem as coisas interessadas. Eles não cuidam por amor, cuidam por interesse. E se nós não temos o que ofertar, o que ajudar aos filhos, finalmente eles nos colocarão em qualquer lugar e nos desampararão. Por quê? Porque eles nunca nos conheceram. As pessoas desamparam a Deus. Mas como que eu desamparo a Deus? Quando Deus manda uma palavra e Deus vem manifestado em carne naquele dia e eu e você não conhecemos aquele Deus naquele dia, então nós estamos jogando Deus fora. Agora ninguém xinga Deus, ninguém põe Deus para fora, mas Jesus diz, quando rejeitaste a um destes pequeninos, a mim rejeitaste. Quando recebestes a um destes meus pequeninos, a mim me recebeste. Então, as pessoas passam a conhecer a Deus, meus irmãos, é conhecendo o que Deus está fazendo no dia que nós estamos vivendo. Amém. Eu quero ler para vocês alguma coisa da mensagem do profeta, a mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Todas as mensagens são boas. E cada mensagem, ela traz para nós uma certa instrução. E nós, como filhos, precisamos aprender a instrução do nosso Pai Celestial. Eu tenho aqui, Deus escondeu a si mesmo. O parágrafo 94. É onde o irmão Brana diz, Deus escondeu a si mesmo. Deus escondeu a si mesmo nos profetas. Você olhava Noé, um velho, barbudo, um fazendeiro, que não sabia nada da ciência, mas Deus falou para ele, vai chover. E qualquer um outro sábio que entendesse da ciência podia dizer para ele, nunca choveu. Como você é um velho, você está caducando, dizendo que vai chover. Agora, Deus estava escondido em Noé, dizendo, vai chover. E choveu. Deus estava escondido em Moisés, para tirar o povo do Egito e levar até Canaã. Agora, sempre Deus está escondido no homem. Deus estava escondido em Elias. E você sabe que Jezabel não gostava de Elias. Acabe era um crente morno, então ele ficava por detrás da mulher. O que a mulher fazia, amém. Para Acabe era assim, o que a mulher fazia. Um dia a mulher mandou matar a Nabote por causa de um terreno que ele não queria vender para o rei. Ela mandou matar. E ele não defendeu. Ele não colocou na frente. Não, deixou que ela mandasse matar o rapaz. É aquele homem que a mulher fica na frente, governando as coisas. E ele fica por trás. As pessoas ficam conhecendo o homem através da mulher dele. Eu lembro disso quando o irmão Brana fala com respeito ao Kennedy, que a Jacqueline Kennedy, ela era mais projetada do que o presidente Kennedy. E que ele chegou a um ponto numa reunião que Kennedy, depois que a mulher deu sua palestra, ele disse, ela é minha esposa.
Para ele era uma grande coisa dizer que Jaqueline era esposa, porque ele não era tão bem projetado naquele dia o quanto era a sua mulher. Ele estava escondido atrás. Você sabe que o irmão Brana diz que os dias de Acabe e Jezabel era a mesma coisa? Naqueles dias, Acabe estava escondido também atrás de Jezabel, mas havia um profeta chamado Elias na terra. Nos dias do irmão Brana, cumpriu a mesma coisa. É uma repetição de cumprimento das Escrituras. Então, as pessoas nunca conhecem quando Deus está manifestado. Eles não conheceram porque Deus estava escondido atrás dos profetas. Eu pergunto assim, vai tocando isso para você. Se Deus estiver escondido em você, a sua família vê isso? Se Deus está escondido em mim, será que vocês veem isso? É bom pensarmos nisso. Onde Deus está escondido. Ele não esconde só numa pessoa hoje. Hoje ele esconde no seu corpo místico chamado esposa, conhecido como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Ele esconde no corpo. E você deve ser esse corpo. Agora, não são muitos corpos, porque a igreja são os tirados para fora. Tira todo mundo das outras igrejas e forma um corpo. Aquele corpo é onde Deus está escondido. Deus pega e esconde num profeta. Tem tantos pregadores, Deus esconde num profeta. E todos os demais pregadores deveriam estar em busca da mensagem daquele profeta, porque Deus estava escondido naquele profeta. Mas sempre o homem falhou, porque Deus está escondido atrás de pele humana. No Velho Testamento, ele escondia atrás de pele de texugo, que era no terceiro compartimento. Deus estava lá atrás do véu. Aqui no Novo Testamento, a pele de texugo era Jesus Cristo. Deus estava escondido atrás daquela pele humana, pele humana. Deus estava ali, falava, ouvia, curava, ressuscitava, salvava pecadores. Deus estava naquele corpo. E assim você vai ver Deus vindo escondendo durante o período das 7 eras da igreja, em Martim, Columba, Lutero, Wesley. E, ultimamente, Deus escondeu em William Marion Branham. Mas aí vem a pergunta: o mundo conheceu? Irmãos, cada vez que Deus se manifesta, hoje mesmo, a gente queria abrir a cabeça do povo, o coração do povo, para que eles vissem isso. Mas tem hora que você não pode e não consegue abrir a cabeça e o coração de quem te ouve, de quem vai na sua reunião. Você não consegue abrir a cabeça e o coração para poder impregnar lá dentro a escritura do dia, para que eles possam ver que o mundo não conhece, mas você não é do mundo. É isso que Jesus disse. Eu não sou do mundo, vocês também não são do mundo. Então, se nós não somos do mundo, nós vamos conhecer a Deus, porque o mundo não o conhece. E o mundo é religioso. A gente não pode nem começar a falar nisso. O mundo religioso começou lá com Caim, fazendo a oferta a Deus. Era um mundo religioso. Abel, fazendo sua oferta a Deus. E aí você vem por todo o Velho Testamento, os dois lados da moeda. Você vê um fazendo oferta a Deus e Deus não recebendo. O outro fazendo oferta por revelação e Deus recebendo aquela oferta de oração, de pregações. A mesma coisa é hoje. Então aqui tem esse parágrafo 94 da mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra, onde irmão Branham diz assim: ele escondeu a si mesmo nos dias de Elias, como ele escondeu a si mesmo. Nos dias de Jesus, como ele escondeu a si mesmo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o conheceram. Agora, é um momento mais triste, porque Jesus veio para os judeus não o conheceram. Branham veio para os gentios,
os gentios não o conheceram. Há uma mensagem hoje para a esposa de Cristo. O mundo de hoje também não conhece esta mensagem. É a mesma coisa. O mundo não o conheceu. Em cada vez que ele manifesta, ele se esconde dos inteligentes e dos homens intelectuais que existem na terra. Irmãos, por nós formaríamos uma igreja de gente sábia, de gente intelectual. Cada um queria formar uma igreja assim. Mas Deus formou a sua igreja de iletrados, de prostitutas, de ladrões, que eu não sei se uma pessoa de moral hoje quereria estar na igreja de Jesus. Olhava para um lado, quem é aquele? Maria Madalena? A maior prostituta, a mais linda prostituta do dia. Ela, no ministério de Jesus. Eu fazer parte desse ministério. Do outro lado, você olhava, quem é aquele? O Zaqueu, roubador de impostos. No ministério de Jesus, essas pessoas tinham mudado de vida, mas estavam lá no ministério. E as pessoas olhavam, quem é aquela outra ali? Samaritana? Ela já teve 5 maridos e está vivendo com o 6º marido? No ministério de Jesus? Pensa bem, o Simão, religioso, casado direitinho, não tinha um problema na família, não tinha mancha na família. Pensa bem, ele entrar ao ministério, a caravana que seguia a Jesus. Ele não dava conta, irmãos. Nós temos que tomar cuidado no tempo que vivemos com a nossa moral. Por quê? Deus está escolhendo gente indigna. Deus está escolhendo. Se você tem o seu casamento bom, perfeito, dê graças a Deus. Mas se você não pode ter misericórdia de quem tem o casamento desgraçado, infeliz, você não adianta nada com essa vida que você vive, esse casamento que você tem diante de Deus. Porque você tem que ter misericórdia dos outros. Se você tem seu casamento certo, tenha misericórdia de quem tem o casamento errado. Você precisa pensar nisso, porque os grupos que formaram a Igreja de Cristo em todas as épocas eram pessoas que foram redimidas, mas tinham uma vida pregressa feia, uma vida suja. Ela não prostitui mais, mas foi prostituta. Ele não rouba mais, mas foi ladrão. Ela não trocou mais de marido, Madalena, a samaritana, mas já teve essa vida suja lá atrás. Então, a gente tem que contar a vida da pessoa na hora que ela recebe a palavra para frente. O tempo de Jesus, ele veio e mostrou essas coisas, que os nossos dias seriam dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. Aí você vai na Bíblia e vê os dias de Noé lá no capítulo 6 de Gênesis. Começa a estudar para você ver. O que aconteceu nos dias de Noé? O casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Casavam e divorciavam. Casava outra vez, divorciava. Agora, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Isto é, Jesus estava falando que nos nossos dias, dias do Filho do Homem, na verdade foram os dias do profeta, foram os dias do irmão Brana aqui na terra, foram os dias do Filho do Homem. E Jesus está dizendo que o que aconteceu lá atrás, nos dias de Noé, também aconteceria nos Estados Unidos. E você examina a mensagem, você examina a Bíblia, você vê a condição do tempo, você vai notar que é isto que tem acontecido. A mesma coisa, casamento e divórcio também no tempo do irmão Brana. Ao ponto do irmão Brana não saber o que fazer com as pessoas que vinham à sua reunião para resolver o seu problema
quando ele pregou casamento e divórcio, em 1965, para poder consertar aqueles casais do momento. Deus falou para o irmão Brana, diga para eles ficarem como estão. Se você ainda não estudou a mensagem casamento e divórcio, vai estudar. Foi pregado pelo profeta. Irmão Brana consertou desta forma: fique como você está. A pessoa está vivendo já no terceiro, quarto casamento. Você aprende com as denominações que tem que voltar lá no primeiro consertar. Com William Brana, não. A mensagem de William Brana, Deus deu para ele esta mensagem, casamento e divórcio. Fique como estão. É para ficar da maneira que a pessoa está. Então, a gente sabe que no tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que as pessoas não conseguem reconhecer e conhecer a Deus. Por isso eu estou falando, o mundo não o conheceu. É tão triste, você é uma criatura de Deus e você não conhecer o seu Criador. Você é uma criatura. Logo eu te digo, você é um filho de Deus. Está acima da criatura. Você é um filho de Deus. E você não conhecer seu pai, você é filho dele. Conhecer a Deus é conhecer o que Deus está fazendo no dia que você vive. Se você tem um pai, aí você sabe o que seu pai está fazendo hoje. Eu conheço meu pai, eu sei o que ele está fazendo hoje. O meu já está na sepultura. Agora e o seu? É assim que a gente tem que pensar. O que o meu pai está fazendo? Eu conheço. O que meu pai está fazendo hoje? Então assim são os filhos de Deus aqui na terra. Se nós somos filhos de Deus, Deus sempre mandou um homem para poder nos ensinar, nos instruir, desde o princípio. Até que um dia, 2000 anos atrás, Ele mesmo veio. Deus mesmo veio. Aqui é o que lemos. Estava no mundo. Quem era esse? Jesus Cristo. Estava no mundo. O mundo foi feito por Ele. E o mundo não o conheceu. É um perigo hoje a gente dizer, eu conheço a Deus. Você não conhece a Deus se você só conhece o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é conhecer Roma. Você não conhece a Deus só conhecendo que Deus é duas pessoas na divindade. Você não conhece a Deus. Se você diz, tem um pai e tem um filho, você não conhece a Deus. Você nunca leu a mensagem do irmão Brana da forma que ele creu. O irmão Brana chega a dizer, nessa mensagem, ele chega e diz, sabe o que aconteceu? Deus, que é Espírito, revestiu de Jesus. Jesus é o corpo, Deus é Espírito. Se você quer ver o Pai, olhe em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Tudo isso é Escritura. O problema é que as pessoas veem duas pessoas na divindade, os trinitarianos vê três, e tem aqueles unicistas que não vê o nascimento virginal por obra e graça do Espírito Santo, ao ponto de batizar apenas em nome de Jesus e não de Jesus Cristo. E tudo está errado. Você tem que receber conforme está na Escritura. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Eu pergunto, está você conhecendo a Deus? Tem você conhecido a Deus? Eu conheço o Deus Lutero. Deus que operou no tempo de Lutero. Você sabe que Lutero, como um filho de Deus, trouxe o justo viverá pela fé. Eu conheço um Deus de 500 anos atrás. Eu conheço um Deus de Wesley. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 14, 12. Segui a paz com todos. 12, 14. Segui a paz com todos. E a santificação. Eu conheço isso daí. Mas isso é lá de trás. Eu conheço os pentecostais por falar línguas, curar enfermos, expulsar demônio. Isso é você conhecer um Deus de 100 anos atrás.
Eu conheço um Deus que no Rio Ohio ouviu uma voz dizendo assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu precursarás a minha segunda vinda. Você ainda conhece um Deus de 80 e tantos anos atrás. Eu conheço um Deus, eu quero ver se eu chego a este ponto. Eu conheço Deus verdadeiramente que operou nos Estados Unidos, na sua terceira puxada. Quero ver se eu conheço esse Deus, o Deus que desceu do céu com o livrinho aberto, que antes o livrinho estava fechado, que era a Bíblia, fechada no capítulo 5 de Apocalipse, e ninguém sabia nada da revelação dos selos, trovões, novo nome, porque o livrinho estava fechado. Mas no capítulo 10 de Apocalipse, vem o anjo forte, Jesus Cristo, descendo do céu com o livrinho aberto. Agora eu conheço Deus com o livro aberto. Eu conheço a Deus com 7 selos revelados. Eu conheço a Deus com 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Eu conheço a Deus com um novo nome. Aí eu conheço a Deus. Aí alguém pergunta, mas então, seu Deus, agora como é que chama? Ele não é Jesus Cristo? É Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo teve novo nome. Conforme está em Apocalipse 2,17 e 3,12, tanto ele teria um novo nome, como nós também teríamos um novo nome. E nós tivemos um nome que foi mudado durante as eras, nós tivemos um nome, Jesus Cristo, e fomos chamados de cristãos. Todas as 7 eras da igreja fomos chamados de cristãos. Aí vem o próprio irmão Brana e diz: nós ainda receberemos um novo nome. Assim como aconteceu durante 7 eras da igreja, que você recebeu o nome cristão, você teria que receber agora a influência do novo nome na sua vida. Mas como saber o novo nome se não conhece Deus? O mundo não o conheceu. O mundo da mensagem do profeta não conheceu. O mundo de evangelistas e pastores da mensagem do profeta não o conheceu. O mundo de teólogos da mensagem não o conheceu. Não estou nem falando dos pastores pentecostais lá fora, porque eu posso passar por aqui e mostrar para vocês que eles também não conheceram. Irmão Brana mostra isto, que eles não conheceram. Agora, você, para conhecer a Deus, você tem que saber o que Deus prometeu fazer nos dias da voz do 7º anjo. Ele prometeu abrir a palavra. Eu te pergunto, abriu ou não abriu? Abriu. Então, eu tenho que conhecer esse Deus. Esse Deus que abriu a palavra. Ele chama Jesus Cristo. Mas quando ele abriu a palavra e pregou a palavra aqui na terra para nós, ele estava em qual carne? Numa carne profeta, chamada William Branham. Ele estava pregando. Mas eu creio em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo de 2000 anos atrás. Mas esse Jesus Cristo diz que ele teria um novo nome e manifestaria esse nome no último dia. Isto é, porque nos dias da voz do 7º anjo, ele é o 7º mensageiro. E se você souber, o número 7 é o número de Deus. E Deus perguntou para o irmão Brana: quantos picos tem aquele monte? Ele disse 7. Quantas letras tem seu nome? Aí ele começou a soletrar: B-R-A-N-H-A-M. 7. O número de Deus é 7. É como Deus está trabalhando no seu dia, no dia que você está vivendo. Eu quero chegar a esse dia. Eu quero chegar agora ao dia em Betim, Minas Gerais. Certo? É bom conhecer. Você conhecer Deus hoje. Que você conhecer Deus lá atrás, que pregou os selos, que revelou os trovões, que revelou um novo nome, que desceu do céu e se materializou no 7º anjo. Você conhecer é maravilhoso, mas você está conhecendo um Deus ontem, nos Estados Unidos. Tem mais alguma coisa? Tem.
Você está conhecendo um Deus que revelou sua palavra, Apocalipse 10, de 1 a 7. Você conhece o Deus hoje? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você conhece o Deus hoje? Aquele Deus hoje que está mostrando para a esposa. É Deus hoje. Você não pensa que sou eu sou um mortal. É Deus. Deus mostrando para você que o mundo não o conhece e que a Escritura, a qual Deus está escondido hoje, não é Apocalipse 10 de 1 a 7. Deixa eu voltar lá atrás. Você sabe que teve um tempo que Deus escondeu em Isaías 7,14. Hoje não está escondido lá mais. Ele escondeu em Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele escondeu atrás de Isaías 9,6. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele escondeu ali. Teve um dia que ele escondeu no Calvário, em Isaías 53. Olhamos para ele e não via nenhuma beleza. Podia contar os seus ossos. E ele foi desprezado. Irmãos, o mundo não o conheceu. Quando ele era Jesus, o mundo não o conheceu. Então, Deus está escondido hoje. Ele escondeu no tempo do irmão Brana, em Apocalipse 10, de 1 a 7. Hoje, Deus está escondido. O irmão Brana diz aqui, ó, você lê em toda a Escritura e não encontra. E ele está sentado bem aí. Você lê a Escritura. Aí você diz, olha, eu já encontrei gente que leu a Bíblia muitas vezes. Teve um pregador que disse que leu 50 vezes a Bíblia. E ele nunca achou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele achou, mas ele nunca obedeceu. Ele não é filho de Deus? Porventura, não está na Escritura que Deus estava escondido nos dias de Pedro, de Paulo? Deus estava escondido naqueles versículos, Atos 2,38. Deus estava escondido ali e eles não percebiam que Deus estava ali escondido. A mesma coisa é agora. Eles não percebem onde Deus está escondido. Esta mensagem não é nossa. Esta mensagem é a esposa de Jesus Cristo. E você deve conhecer Deus e a esposa. Se você conhecer Deus e a esposa, o que você faz? Digo, eu quero ser um membro dessa esposa. Se você conhecer. Mas a maioria das vezes não conhece. Diz, Deus tem esposa. A esposa é a igreja. É um povo escolhido que ouve a Deus, que obedece a Deus. O que Deus está fazendo no momento, este povo está crendo, aceitando e se submetendo ao que Deus está fazendo. Eu posso falar que sou, irmãos, se eu não me submeto ao que Deus está fazendo hoje, é porque eu não sou filho de Deus. Eu sou uma criatura, eu continuo na igreja, eu continuo orando, eu continuo pulando, eu continuo glorificando, eu continuo pregando, eu continuo cantando. Sou uma criatura, mas não sou um filho. O mundo não o conheceu, mas os filhos conheceram. Certo? Olha, eu tenho tanta coisa aqui, mas o meu tempo vai esgotando. E que eu quero deixar isso aqui para vocês ainda. O 96. Cristo é revelado em sua própria palavra. Preste atenção. Pense. O Deus poderoso, solidificado em sua palavra, cegando os inteligentes. Que tipo de gente que Deus quer na igreja dele? Ele cega os inteligentes. Aí vai chegar uns que nem nós, que não sabem nada, que não tem inteligência do mundo, que não tem a sabedoria do mundo, que não tem o conhecimento do mundo. Mas ele fez isso, cegando os inteligentes, pessoas educadas desta era presente. E eles não veem isto. Eles pensam que é um grupo de fanáticos. Veja-o lá de pé, escondido dos pentecostais.
Eu fico pensando as pessoas, veja-o lá de pé, escondido dos pentecostais, dos batistas, dos metodistas e presbiterianos. E revelando-se a si mesmo publicamente. Eu quero que você note uma coisa. Irmão Branham já trouxe a mensagem para um momento. Ele está escondido. Veja-o de pé, escondido dos pentecostais. Ele estava falando da era anterior a dele. E quem estava de pé? Deus estava de pé. Agora Deus estava de pé num homem chamado William Branham. Veja-o, veja Deus escondido em um homem dos pentecostais. Ele está escondido, Deus está num homem, e os pentecostais não viram. Agora eu te digo, Deus estava em William Branham e o povo da mensagem não viu. Se eles vissem, eles saberiam que Deus tem um novo nome nesse último dia e que o novo nome é gentil. Irmão Branham diz, um gentil levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil. Agora, qual o nome? H-A-M. Faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado, 45. Então você une isto para você ver que o gentil chama Branham. O gentil não chama Gran, porque Gran tem 6 letras. Um gentil que levou o nome de Deus chama Branham, porque tem 7 letras. É nos dias do 7º selo, dos 7 trovões, da 7ª era, o 7º anjo, quem tem 7 letras em seu nome. Este é o nome gentil de Deus. Isto é, o homem no qual Deus manifestou no dia. Agora, o mundo não o conheceu. Os pentecostais não viram isto. O povo da mensagem não viu isso nos Estados Unidos. E eu pergunto, onde está o povo da mensagem hoje, também no Brasil? O que é que eles estão conhecendo? O mundo não conheceu em nenhuma época. E nós não podemos dizer, estamos vivendo a era do irmão Branham. A era do irmão Branham foi 50 anos atrás. A era do irmão Branham. Nós estamos vivendo a era da noiva, a era da esposa. Nós não estamos vivendo Apocalipse 10, de 1 a 7. Não, isso o irmão Branham viveu. Deus escondeu em Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas agora Deus está escondido em Apocalipse 10, de 8 a 11. Vai ao anjo forte, diga para ele, dá-me o livrinho, que é a Bíblia. Coma-o. Agora você vai comer o quê? Essa Bíblia, para você comer, ela é a palavra de Deus. Ela é um alimento para a sua alma, assim como nós alimentamos o nosso corpo físico. Arroz, feijão, batata, macarrão, carne, chuchu, abóbora. Nós temos que alimentar a nossa alma. Alimentar a nossa alma é com a mensagem do dia. Se você pegar um arroz, escuta para você ver, um prato de arroz, de 3 meses atrás, você comeria uma abóbora feita há 3 meses atrás. Você comeria uma macarronada de 1 mês, nem de 1 semana. Ainda que você põe na geladeira, não dá para comer. Por que as pessoas não podem perceber que Deus tem o alimento fresco todo dia? Ele diz que ele mandaria para nós o maná escondido. Escondido de quem? Dos sábios, dos inteligentes e revelado aos pequeninos. Mateus capítulo 11, verso 25 a 27. Eu quero encerrar com essas palavras aqui de Hebreus capítulo 11, verso 38. É muito bom. É só um pedacinho. Dos quais o mundo não era digno. Só isso. O mundo não era digno. Se você ver aqui, este daqui, eles eram indignos. O mundo não era digno de tê-los. Porque eles, a visão do mundo, eram indignos. E Deus é quem diz que o mundo não é digno
de tê-los, dos quais o mundo não é digno. Assim como o mundo não conheceu a Jesus, assim como o mundo não conheceu William Branham, assim como o mundo não conheceu nenhum de seus profetas, hoje é a mesma coisa. O mundo não te conhece, porque você hoje é a manifestação de Deus e o mundo não pode te conhecer. Amém? Creio que vocês devem guardar algumas boas coisas e reconhecer: Deus está escondido na indignidade. Oh, não, mas Deus devia estar escondido na dignidade. Não. Ele diz: dos quais o mundo não era digno. Então, cada homem, cada mulher, cada moço e moça, cada criança que Deus pode esconder, são pessoas indignas, que o mundo não é digno de nós. Então somos indignos aqui no mundo, mas Deus tem nos recebido, dignificado para Ele, mas nós somos indignos aqui no mundo. Não somente eles, errantes pelas covas, pelos desertos, não, nós também. O mundo não é digno de ter um povo como a esposa de Cristo na terra. E eu vou te provar que o mundo não é digno, porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, vai mostrar que Deus vai arrebatar sua igreja da terra, seu povo da terra, porque esse povo, o mundo não é digno de tê-los aqui. Eles têm que sair daqui, indignos. São os indignos que Deus vai arrebatar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos envolve de crer nesta palavra. Ajuda seu povo, ajuda-nos mais, conceda-nos fé, amor, dedicação, compreensão. Dedica-nos ao amor, Senhor, para que possamos amar um ao outro, assim como o Senhor nos amou. E o que adianta amar um ao outro, Senhor, se nós não amamos a sua palavra feita carne no nosso meio, nesse dia? Temos que amar esta palavra, que é a esposa de Cristo, feita carne em nosso tempo. Deus está sendo indigno dentro de nós. O mundo não é digno de nos receber, porque não somos dignos para eles. Indignos somos, mas Deus tem nos dignificado. Obrigado por isto, Pai. Ajuda meu irmão, minha irmã, a ser cada dia mais simples, humilde e sempre na dependência do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.